Estima-se que há cerca de 35 mil sósias de Elvis Presley espalhados pelo mundo hoje em dia. Mas apesar de sua fama internacional, Elvis nunca se aventurou fora da América do Norte. Ele só cantou fora de seu país de origem 3 vezes, no Canadá. Dizem que era por causa do seu empresário, o coronel Tom Parker. Ele não era cidadão norte-americano e estava morando nos Estados Unidos sem a documentação necessária. Então pensava que se deixasse o país para acompanhar Elvis nos shows, não o deixariam entrar novamente nos Estados Unidos. Ele acabou convencendo Elvis que era melhor para a carreira dele que pessoas do mundo todo viessem para vê-lo, em vez de ele viajar até elas. Essa não foi a única coisa suspeita que o coronel Parker fez na carreira do Elvis. Anos após a morte do rei do rock, descobriu-se que Parker estava pegando metade de tudo o que Elvis tinha faturado de seus projetos musicais e cinematográficos. Mas o coronel Parker era um gênio do marketing, pois tinha arranjado uma forma de ganhar dinheiro até de pessoas que não gostavam do Elvis e de sua música. Parker providenciou broches com a frase I hate Elvis, eu odeio Elvis em tradução literal, para poder vender para todos que não compravam produtos do cantor. O jornal Wall Street noticiou que em 1957, todo o mercado do Elvis, tanto a favor quanto contra, era estimado em mais de 22 milhões de dólares. Nascido em 8 de janeiro de 1935, o futuro rei do rock tinha um irmão gêmeo que infelizmente não resistiu a complicações no parto. A mãe de Elvis, Gladys, não teve mais filhos e ficou muito apegada a seu único filho. Quando ela também faleceu, Elvis ficou inconsolável. Ela foi a melhor mulher que passou pela minha vida, disse ele à imprensa. O sucesso não veio facilmente para Elvis. Ele foi reprovado quando participou de uma audição aos 19 anos de idade. Na época, ele tinha interesse de se juntar a um quarteto gospel chamado Songfellows, mas eles o dispensaram. Sorte a dele, pois isso o motivou a gravar suas próprias músicas. A primeira se chamava My Happiness, e ele teve que pagar $4 para que ela fosse gravada, no ano de 1953. Ele a compôs como um presente para sua mãe. Como a família do Elvis não tinha vitrola, ele teve que ir à casa de um amigo para ouvi-la. Essa mesma gravação foi vendida em um leilão em 2015 por $300 mil. As roupas dos anos 50 do Elvis eram extravagantes. Blazers rosa chiclete, blusas cropped e colares cubanos. Tem gente que acha que seus looks eram inspirados em um personagem de quadrinhos chamado Capitão Marvel Jr. Sua coleção de quadrinhos ainda pode ser encontrada no sótão de sua casa. Presley nunca confirmou, mas muitos acham que ele copiou o penteado e costeletas do Capitão Marvel Jr. O super-herói pode também ter sido a inspiração para os macacões que o cantor usava nos palcos. E aquele cabelo pretíssimo era pintado. Elvis era loiro. No começo ele usava graxa de sapato para manter o tom escuro e também para fazê-lo parecer recém-lavado e jovial. Aos 37 anos de idade, ele já tinha deixado os tempos de graxa de sapato para trás e começado a investir mais em sua aparência para parecer o mais jovem possível. Ele começou a usar uma tinta para cabelos que ainda existe hoje em dia, chamada Miss Clairol 51D, no tom chamado preto aveludado. Elvis foi além e pintou até seus cílios. Se tem uma coisa na qual Elvis não era bom, era se alimentar de forma saudável. Ele era fã das combinações de comida mais estranhas. Gostava de Fool's Gold Loaf, um pão oco no meio recheado com pasta de amendoim, geleia e um monte de bacon. O famoso sanduíche Elvis foi criado por causa do amor que o cantor tinha por pasta de amendoim, uma receita que sua avó compartilhou uma vez em um livro de receitas. Ele tinha 2 fatias de pão, um monte de pasta de amendoim, bananas fatiadas e bacon. Além de sua impressionante carreira musical, Elvis também era um ator famoso. Ele começou a atuar em filmes no ano de 1956, estrelando uma produção de faroeste chamada Ama-me com Ternura. A Mulher que Eu Amo foi seu segundo filme. No total, Elvis atuou em mais de 31 filmes ao longo de sua carreira. Sua famosa casa Memphis, chamada Graceland, foi uma das primeiras compras importantes que ele fez depois de ficar famoso. Ela custou $100 mil em 1957, um ano depois de a carreira dele ter iniciado. Ele tinha apenas 22 aninhos e pediu para seus pais morarem com ele. Graceland foi declarada como Patrimônio Histórico Nacional em 2006. Ela também é a segunda casa mais visitada dos Estados Unidos, perdendo apenas para a Casa Branca. Assim que se mudou para Graceland, Elvis cercou-se de animais. Ele tinha de tudo um pouco, cachorros, cavalos e até animais mais inusitados, como burros e um macaco.
Ele treinou um pássaro Mayná para repetir palavras e apresentá-las quando o cantor estava acompanhado de seus amigos. Ele adorava carros também. Em 1955, comprou um Cadillac 55 Fleetwood Série 60 e deu de presente para sua mãe. O problema é que ela não tinha carteira de habilitação, então ele é que dirigia para ela. Esse Cadillac rosa ainda pode ser visto hoje em dia em Graceland. Até o fim de sua vida, ele já tinha comprado mais de 100 Cadillacs, mas a maioria deles foi comprada como presentes para seus parentes e amigos. Apesar de sua voz inesquecível, Elvis Presley nunca escreveu suas próprias músicas. Ao longo de sua carreira, ele firmou parceria com 3 gravadoras diferentes que escreveram suas músicas. Mas ele recebeu créditos de coautoria por algumas das músicas que cantava. No canto, Elvis era um desbravador, quebrando muitos recordes durante sua vida. Ficou famoso por causa das músicas que estouraram nos anos 50 e 60, Hound Dog, Don't Be Cruel e It's Now or Never, respectivamente. Seu álbum de estreia também foi o primeiro álbum de rock and roll a ficar no topo das paradas da Billboard dos Estados Unidos. Ele foi também o primeiro disco do gênero a vender 1 milhão de cópias, já que passou 10 semanas no topo das músicas mais ouvidas do ano de 1956. Uma vez ele lançou um álbum sem nenhuma música, se chamava Having Fun with Elvis on Stage e saiu no ano de 1974. O álbum só tinha falas, eram pequenos discursos que Elvis fazia entre suas músicas durante os shows ao vivo. Por motivos óbvios, o álbum não foi bem recebido pela crítica. Elvis era conhecido por ser extremamente generoso. Dizem que quando ele foi fazer um show em Miami Beach, uma limusine foi buscá-lo em um heliponto. Ele bateu papo com o motorista e perguntou se ele tinha carro próprio. O motorista disse que não era dono da limusine, que apenas trabalhava para a empresa. Então, Elvis resolveu dar a limusine na qual eles estavam para o motorista. As dancinhas do Elvis não eram ensaiadas, tudo era para acalmar seu nervosismo. As pessoas se lembram de tê-lo visto tão nervoso durante suas primeiras apresentações que suas pernas não paravam de tremer. Nem é preciso dizer que a plateia ficava enlouquecida com suas danças, principalmente as mulheres, então ele resolveu incorporar os movimentos em seus shows. Elvis gostava de assistir televisão, tanto que olhava para 3 aparelhos de TV ao mesmo tempo. Ele tinha aparelhos diferentes instalados na sala de casa, cada um com um noticiário passando ao mesmo tempo. Ele mantinha todas as TVs ligadas, menos quando o ator de quem menos gostava, Robert Goulet, aparecia. Elvis tinha tanto ranço por esse ator que, em vez de usar o botão para desligar a TV, ele a destruía e comprava uma nova depois. Ei, não cabe a nós julgar. Ninguém sabe ao certo qual era a treta que Elvis tinha com Goulet. Eles chegaram a ser amigos em uma época.